para você que acompanha o programa Cultura com Ana, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br, aqui na Repórter Nordeste TV. E hoje, mais uma vez, nós estamos no gozo da leitura. É um livro que chegou viajando pelos ares de Florianópolis, lá em Santa Catarina, no finzinho do Brasil, veio para as minhas mãos com autógrafo e tudo mais. A escritora Rosane Cordeiro, que se tornou uma chegada do coletivo de mulheres que escrevem. Ela me presenteou. Você consegue imaginar o que é receber um livro autografado, enviado diretamente para você? Isso é de um gozo imenso, uma alegria enorme. E a poeta, escritora Rosane Cordeiro, que se autodenomina com muito gosto uma manezinha da ilha, uma termologia muito própria lá de Floripa, geralmente se refere à descendência portuguesa, que é ali açoriana, que tem as ramificações culturais preservadas, inclusive, com muito prazer. Esse também é um dos motivos pelos quais eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo povo de Florianópolis. Rosane, ela caiu assim de uma estrela cadente em um movimento de mulheres brasileiras progressistas, feministas, contra a ameaça que pairava sobre o Brasil no período do Ele Não. Foi exatamente neste período que a escritora Rosane Cordeiro ela entrou na minha vida pelas redes sociais e não vai mais sair, porque os laços construídos, eles são fortes, muito fortes, assim como as afinidades, porque assim como Rosane, eu também gosto de uma vida além da pauta. Além da pauta. Não gosto de escrever em linhas retas. Gosto de ultrapassar cada limite que me impõe. Não gosto de caminhar pelo plano, limitado por asfaltos e calçadas. Gosto de subir morros, de virar curvas, de andar no chão batido. Não gosto do fácil. Gosto das trilhas mais difíceis, aquelas com grau de dificuldade. Desafio! É disso que eu gosto. E por mais que me deixem esbaforidas, os morros, o bom é subir, descer, chegar para logo partir. O bom é olhar para frente sem saber o que está por vir, ou ainda saber que o futuro é diferente. O fácil é plano, não aguça o corpo, não apetece a alma selvagem de mulher. Assim é o amor. Curvo. Amor é montanha. Na subida, acelera o coração. Na descida, acalma a existência. Gosto de escrever. Sem limitações de regras, sem rimas necessárias, sem métricas quantitativas. Gosto da experimentação, do sinestésico, da diversidade. Gosto das possibilidades, das progressões aritmétricas e geométricas. Gosto mais de matemática do que de gramática. Gosto da lógica, sem muitas regras e exceções. Gosto do pé no chão, de estar descalça, do gosto improvável da liberdade. Sou curva,
sou morro, sou palavras manuscritas em uma folha sem pauta. Conhece Rosane Cordeiro no Cultura com Ana. Oi, bom estar aqui com vocês. Eu sou Rosane Cordeiro, manezinha da ilha, ou seja, nascida em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou professora de língua portuguesa, escritora, mulher, mãe, uma mulher que tenta sobreviver ainda, né, nesse país ou nesse mundo tão machista, tão complicado, tão desigual, e é sobre isso que eu escrevo. Eu escrevi 4 livros. O primeiro é Teatro do Cotidiano, que é um livro de crônicas, todo de crônicas, editado pela Insular. O livro de Choros e Velas, que eu costumo dizer que é minha menina dos olhos, pela editora 2x4, ficou um livro lindíssimo, o editor usou alguns manuscritos, ficou muito agradável de ler, porque ele tem poesia, conto e crônica. Poucas crônicas, mais poesia e conto. O terceiro é O Amor Não Cabe no Peito, também pela editora Insular. Ele tem algumas ilustrações de uma amiga que é a Priscila Anversa. Lindas as ilustrações que ela fez. Vou mostrar para vocês uma delas. Vejam esta. Ele é todo de poesia, certo? E o quarto é o livro que o título seria Olhares Cotidianos, porque ele deveria ser o segundo livro publicado, logo depois do Teatro do Cotidiano, mas eu acabei não lançando, porque acabei me dedicando ao de Choros e Velas, e deixei então os Olhares Cotidianos para depois, e possivelmente ele vai sair com outro nome. Resolvi mudar o título, vai ser Além do Portão e Outras Crônicas. Então vai ser mais um livro de crônicas. E tenho 2 a caminho também, um de poesia, porque nessa quarentena eu tenho escrito bastante, e um romance que eu pretendo terminar. Eu vou ler uns poemas para vocês então. Do livro O Amor Não Cabe no Peito. Medo é pássaro sem asas. Escondo-me de minha própria sombra. Tenho medo de armas em punho, do excesso de grades nas portas, nas janelas, das chaves segredo, não há segredo. Há blackouts nas janelas. O sol foi proibido de entrar. Há câmeras para todos os lados. Olhos disfarçados me espiam. Me sinto invadida, perturbada. Alarmes disparam. Giroflex assombra meus sonhos. Dentes afiados de cães pastores me aguardam descer do muro. Há contrabandos na mala. Palavras ultrapassam fronteiras. Pássaros ameaçam um canto atonal. Eles tombam, desço do muro. Urubus preparam-se para o jantar. Então, para a gente finalizar, eu vou ler um que eu escrevi durante a quarentena, que vai aí para o último livro, né? Um dos últimos, sem título ainda. A poeta, sem inspiração, sem o café da esquina, sem o passar pela livraria, larga-se no sofá. Fecha o livro de Quintana. Ninguém vai atravancar. Abre o de Bandeira. Se aborrece, porque nunca foi a Pazárgada. Nem vai. Olha para frente. Olha para a estante. O bigode de Leminski atrai. O sorriso de Goulart a repele. Uma estátua catatônica, imitação barata de Michelangelo, lhe diz que precisa de um muso. A poeta sem inspiração coloca a máscara, pega o álcool gel e vai. Na primeira esquina, dobra à direita, dobra à esquerda, tropeça em Drummond. Desiste no meio do caminho. Volta para casa. Larga o sapato na porta, tira toda a roupa,
pelada, pega a estátua catatônica, imitação barata e joga no lixo. Sempre odiou o ideal de beleza. Se vê sensual com a máscara. No banheiro esfrega as mãos, com água e sabão. Na sacada do vizinho, escuta um grito. Panelaços na janela. Eis que surge um poema encharcado de álcool, pronto para pegar fogo. Para falar um pouquinho, então, sobre o livro De Choros e Velas, o feminino em verso e em prosa, sob uma perspectiva feminista, eu gostaria de dizer que, a princípio, eu não pensei no feminismo propriamente dito, né? Talvez porque ele esteja tão entranhado na pessoa que sou eu, a Rosane. Acredito mesmo que eu já nasci uma feminista, e já nasci mesmo, né? Com mãe trabalhando, com mãe com jornada tripla, 8 filhos, fazendo todas as atividades domésticas sozinha, né? Dando conta da casa e do trabalho com muita propriedade, né? Então, nasci já em um período pós-grandes revoluções, grandes conquistas da mulher, né? Já tendo o direito de votar, por exemplo, enfim, né? Então eu já me considero que, apesar de manter a jornada tripla, né? Ou até mais do que 3, né? Eu sempre estive estudando, trabalhando, cuidando dos filhos, sempre tive mais de uma atividade, né? Mas meu marido também, né? Alguns homens ao meu redor também, né? Então o livro ele é fruto de muitas reflexões em um período que vem ali de 2016 a 2018, que no Brasil foi um período bastante complicado, né? Nós tivemos um golpe, né? Foi retirada do poder uma mulher que foi eleita, escolhida legalmente pelo povo, né? Uma mulher com uma história, com um trabalho a caminho, que foi impedida de governar durante um tempo. Enfim, e esse período, então, me fez falar ainda mais das mulheres, sobre as mulheres, criar personagens femininos e botar um pouquinho para fora, né? Esse eu inquieto, desgostoso do país em pleno século XXI. A gente que acreditava que teríamos um país diferente. Nós que nascemos no século anterior, né? Parece tão velho falar isso, né? Então, nós que nascemos no século anterior, nós não esperávamos tudo isso que agora, né, a gente está vendo o Brasil declinar e está sendo muito triste. Então, o De Choros e Velas, a princípio não foi, né, como eu falei anteriormente, mas foi nascendo assim, sabe? Como quem nasce eu diria, para assustar mesmo. Ele é meio que assustador. Algumas pessoas me dizem assim, bah, que pesado, nossa, tive que parar de ler, chorei. E é isso mesmo, né? Porque falar sobre a mulher no século XXI, né, ainda tem que causar indignação. Então é um livro que é para indignar mesmo, é para ter vontade de vomitar. Vou ler um trechinho para vocês, que tem tudo a ver com isso. Vomitou todo o esperma engolido há anos, dos professores da escola, dos médicos do postinho, dos policiais da guarnição. Nojo. Sentiu nojo e um alívio que logo foi substituído por um cheiro de sangue seco. Foi liberada para que voltasse limpa no dia seguinte. A sala precisava ser limpa. Os policiais também. Nesse conto eu falo de
uma situação de estupro de uma mulher que é estuprada, né, e não consegue conviver com isso, né, com essa situação de violência. E o livro é isso, então, né? Ele é para nos deixar indignadas, porque se a gente aceitar, né? Se a gente não se indignar, se a gente não tiver empatia com tantas mulheres, porque parece, a partir das minhas personagens, podem até pensar, nossa, que vida horrível que teve essa mulher, ou que vida horrível que tem essa mulher. Não. Felizmente eu vivo em um ambiente muito tranquilo, né? Eu tenho um marido feminista, posso dizer isso, né? Com quem eu divido exatamente tudo. Eu canso de dizer isso para os meus alunos, né? Nós dividimos o carro, eu não tenho meu carro, nem ele tem o dele, o carro é nosso. Nós dividimos a pia, nós dividimos o quintal. Enfim, nós dividimos os salários, né? E é isso, né? Isso é a luta pela igualdade, né? Ele cuida dos filhos e eu também, né? Então, a partir do instante que a gente não tiver mais empatia com essas mulheres, eu tenho muita empatia, eu não aguento mais assistir ao jornal e ouvir todos os dias histórias de mulheres que morrem vítimas de seus companheiros, porque terminaram uma relação, e todos nós temos direito de, né, terminar algo, de dar um fim a um relacionamento, seja ele qual for, né? Nós não somos obrigadas, e nem eles obrigados, a viver um relacionamento que não mais satisfaça a um ou a outro, né? Então, o livro é isso, né? Ele é um livro de poesias que envolve o feminino, porque esse eu lírico é um eu lírico feminino. E as crônicas e os contos, né? Em especial os contos que são muito fortes, esses que as pessoas às vezes não conseguem ler todos de uma vez só, né? É um livro que até eu mesma, né? Quando eu escrevi o 100, que é esse que eu li um trechinho, depois que eu o escrevi e eu li em voz alta, eu cheguei a chorar. Tamanha empatia que eu senti com aquela personagem mesmo, que eu sei que apesar de não existir, existe, né? Ela está aí em algum lugar, né? Ela é um pouquinho daquela Maria que apareceu no telejornal ontem, da Josefina, do jornal de anteontem, da Priscila de Velas, o título de Choros e Velas, né? Porque choro, infelizmente, o choro é algo comum a algumas relações femininas, né? O que envolve o feminino e o feminismo, e velas porque morte, né? Infelizmente é muita morte, né? A mulher parece que nasceu para morrer. E daí quando eu falo em morte, não é só a morte física, outras mortes, né? Desistir de sonhos, desistir de um trabalho, de estudar, né? É isso, né? Então são muitas mortes que ela carrega dentro dela, né? Grande beijo. Muito obrigada, Ana. Espero que tenham gostado e apareçam em Floripa. Abraços. O Cultura com Ana sentiu este enorme prazer de ter recebido a poeta, escritora Rosane Cordeiro e mostrar para vocês um pouco mais dessa riqueza literária que é o nosso Brasil. Ele tem em suas regiões tão distintas, mas ainda assim interligadas por este afã de fortalecimento da cultura, principalmente agora nesta pandemia, onde muitas vidas foram transformadas e a arte, entre elas a arte literária, se tornou um canal
de resistência, de sobrevivência, inclusive no âmbito da saúde mental e emocional. O livro que apresentei no início, ele tem o título de Choros e Velas, o feminino em verso e prosa. Vou repetir, de Choros e Velas, o feminino em verso e prosa. A autora, ela traz uma linguagem de tom feminista muito intensa e ao mesmo tempo muito bela, muito poética. Este é um dos timbres que nos assemelham. Todo respeito pela arte criadora da escritora Rosane Cordeiro, principalmente por fazer da sua voz, da sua escrita, da sua expressão artística, uma voz que ecoa tantas outras. Porque quando nós, mulheres, estamos representando este gênero de maneira tão diversa, este gênero que sofre ataques misóginos, inclusive na seara literária, onde conhecemos de perto os preconceitos, as dificuldades intencionalmente colocadas e que, por sinal, acabam servindo de combustível para que a nossa força se abasteça e sigamos, assim como Rosane, publicando muito mais livros e homenageando as mulheres que, em suas pautas diferenciadas, vivem histórias também diferenciadas. E o Cultura com Ana se despede com mais um poema de Rosane Cordeiro, este Sou Mulher da Vida. Sem vida, de nome falso, de sobrenome suspeito, sem casa para morar. Ninguém me espera. Se me espera, é para me usar. Ninguém me vê. Se me vê, é para gozar. Ninguém me escuta. Se escuta, é para zoar. Sou a expulsão de Eva, a lembrança de Madalena. Sou Geni apedrejada. Sou mulher de vida fácil. Sou a dor de infinitas Marias e Anas. Que este protesto poético ecoe em seu coração e convide sua mente a aprofundar nestes pensamentos de transformação que a arte nos inspira. Até o próximo Cultura com Ana.